Ele foi e não voltou até hoje. Eu pergunto, ele guardava os mandamentos? Ele disse que guardava. Então, ninguém podia apontar um defeito no rapaz. Mas será que ele guardava mesmo? Atenção, onde está o Guilherme aqui, que eu conversei com ele agora há pouco? Guilherme, não está por aqui. Foi arrebatado. Ok. Então, veja uma coisa, irmãos. As pessoas leem uma coisa e entendem outra. O jovem rico falou assim, eu guardo tudo desde a minha infância. Jesus mandou ele ir vender os bens, dar para os pobres e seguir Jesus. Ele não voltou mais, sabe por quê? Porque ele tinha um problema grave. O problema dele chamava-se egoísmo. Ele era rico, o coração dele estava na riqueza. Então ele não quis vender os seus bens. Ele tinha um problema grave, egoísmo, materialismo, egocentrismo. Eu pergunto, quem é assim, guarda os mandamentos? É claro que não. Então ele disse que guardava, mas não guardava. E tem mais. Quando Paulo e Silas conversaram com o carcereiro, e o carcereiro fez a perguntinha clássica: senhores, o que eu tenho que fazer para eu ser salvo? Paulo e Silas então dizem: creia em Jesus e está resolvido o seu problema. Sabe, irmãos, essas duas passagens de Mateus e Atos parece dar subsídio, parece dar matéria-prima para duas linhas de pensamento, para duas escolas evangélicas, protestantes, cristãs. Uma linha é o seguinte: se você crê em Jesus, acabou, está salvo, está garantido. A outra escola diz, não, tem que cumprir a lei. E nessa visão, essa aqui e essa aqui, as pessoas vão para dois extremos perigosos, muito perigosos. Existe uma filosofia cristã que diz assim, eu falo filosofia porque não é doutrina, que diz assim, uma vez salvo, para sempre salvo. Já ouviram falar isso por aí, não é? Se você está salvo, não importa por onde ande e o que faça, está salvo. Jesus não disse isso. A frase que seria correta seria assim: uma vez salvo, para sempre salvo, vírgula, enquanto se permanece salvo. Mas as pessoas dizem muitas coisas, e cada um fala o que quer, mas também ouve o que não quer. Porque na Bíblia, Jesus disse, guarda os mandamentos. Lá em Atos diz, creia em Jesus. Eu pergunto, irmãos, somos salvos pela lei ou pela graça? Está fraco? Pela lei ou pela graça? Então não importa o que a gente faça, é pela graça que seremos salvos. Hã? Sim ou não? Não. Eu posso, por exemplo, entrar na igreja e frequentar todo tipo de lugar lá fora, porque eu sou salvo pela graça, ninguém pode falar nada para mim, tá certo? Ou está errado? Então eu não sou salvo só pela graça. Tem mais alguma coisa? Está complicando. Somos salvos pela lei ou pela graça? Ou pelos dois? Eu sabia que tem gente esperando esse negócio dos dois. Só que se você falar que é pelos dois, aí a situação fica pior ainda. É só pela graça? Alguém diz ali, não, pastor, é só pela graça. Vamos avançar. Essa questão toda, esse questionamento todo, é para sair fumacinha da cabeça, é para a gente pensar bastante e analisar bastante, porque esse é o problema lá fora. Essa é a grande questão lá fora. Uma vez uma garota foi convidada para ser membro da igreja. Sabe o que a garota falou? Falou, por que eu tenho que ser membro da igreja? Eu tenho duas amigas que são membros dessa igreja. Eu faço tudo o que elas fazem e elas fazem tudo o que eu faço. Por que eu tenho que ser membro da igreja? Não preciso. Se elas são membros da igreja, serão salvas, eu também serei, porque tudo que elas fazem, eu faço, e tudo que eu faço, elas fazem. E não tem sentido isso? Claro que tem. É óbvio que tem. Tem que haver uma diferença ou não tem? E onde está essa diferença? A salvação é pela lei ou é pela graça? Por que Jesus não falou a frase completa para o rapaz? E por que Paulo também não falou? Resposta para essas perguntas. Sabem por que Jesus disse ao rapaz, guarda os mandamentos só? Falou mais nada? Porque aquele moço que era judeu, que era religioso, que nasceu nos princípios judaicos, sabe o que passava em seu coração, na sua cabeça? Ele sentia-se perdido. Frequentava o caminho, tinha entendimento das regras todas, mas ele se sentia perdido. Então o que ele fez?
ele foi a Jesus. A Bíblia fala que o jovem foi a Jesus, não diz? Diz, foi a Jesus. Quando ele vai a Jesus, ele está fazendo a coisa certa. Toda pessoa que quer a salvação deve ir a quem? A Jesus. Então aquele jovem fez a coisa certa, ele foi a Jesus. E uma vez que ele foi a Jesus, não haveria necessidade de Jesus falar para ele: olha, para você ser salvo tem que vir até mim, porque ele já estava com Jesus. Não precisava repetir isso. O que faltava para ele? A obediência. Então Jesus disse: guarda os mandamentos. Jesus não disse a ele: aceita a minha graça. Por quê? Porque ele já estava diante de Jesus, já estava conversando com Jesus, já estava diante da graça, que é Jesus. E por que Paulo e Silas falaram para o rapaz: crê em Jesus e será salvo tu e a tua casa? Porque o problema do carcereiro não era a lei. O problema dele, ele era o homem da lei. O problema dele era crer ou não se aquele homem que morreu na cruz era o Messias ou não era o Messias. Por isso Paulo e Silas se preocupam apenas em responder aquilo que era o problema dele. E por isso eles dizem: crê em Jesus e será salvo tu e a tua casa. Só que tem um problema grave nessa frase. Eu queria que você olhasse para mim aqui, por favor. Olha aqui no meu rosto e me diga: quem crê em Jesus será salvo ou não? Está fraco, sim ou não? Sim. Sim. Então abra a Bíblia em Tiago, capítulo 2. Depois que lemos Tiago, eu pergunto de novo. E a sua resposta vai ser diferente. Abra a Bíblia Sagrada no livro de Tiago, capítulo 2, verso 19. Repetindo, Tiago 2,19. Essa é uma passagem bíblica importantíssima. Repetindo, Tiago 2,19. Diz assim: todo mundo achou? Amém? Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e estremecem ou tremem. Olha para cá, por favor. Os demônios creem? Diz, creem ou não creem? Os demônios creem ou não creem? Eles creem em quem? É duro falar isso, mas é verdade. E os demônios serão salvos? Mas Paulo e Silas não falaram para o rapaz: crê em Jesus, será salvo tu e tua casa? Então os demônios vão todos para o céu? Não, não vão, claro que não vão. Os demônios estão perdidos? Estão. Tem jeito para eles? Não tem mais. Ué, mas quem crê em Jesus não será salvo? Esse versículo é para a gente pensar bastante. Porque veja bem, alguns dizem assim: pastor, tudo bem, os demônios creem, mas eles tremem. Mas não são só os demônios que tremem, não. Tem muita gente que conhece a palavra e treme. Sabia? Treme de medo. Às vezes a gente faz um apelo, a pessoa treme de medo, mas não se entrega. Então muitas pessoas creem, sabem e tremem. Os demônios creem e tremem. Isso quer dizer que crer em Jesus é uma verdade. É bíblico. Quem crê será salvo, está escrito. E será salvo mesmo. A questão é: o que significa crer em Jesus? Essa é a pergunta. É igual aquela pessoa que vai numa igreja e o pastor fala assim: quem quer aceitar Jesus? Né? Levanta a mão. Aí as pessoas levantam a mão, mas você pergunta para a pessoa: você sabe o que significa aceitar Jesus? Muitas vezes a pessoa nem sabe, mas ela levantou a mão porque é coisa boa, ele quer coisa boa para ele. Mas se eu perguntar aqui dentro, em qualquer outra igreja: irmão, o que significa aceitar Jesus? O máximo que alguém pode dizer por aí é o seguinte: é crer que Ele é o meu Salvador. Eu aceito Ele como meu Salvador. Isso muitas vezes é o máximo que a pessoa responde. Mas aceitar Jesus não é só isso. Aceitar Jesus é fazer o que aconteceu com Maria Madalena. Eu falo Maria Madalena, maneira para todo mundo entender, mas teologicamente não se sabe direitinho se era Maria Madalena ou outra Maria. Eu estou falando daquela pecadora, da prostituta, que foi a Jesus. Não foi, levaram a Jesus, arrastada pelos cabelos. E as pessoas falaram: Jesus, essa mulher é pecadora, foi apanhada em adultério. E a lei diz que ela tem que